Bem-vindos ao D-Debate. Hoje, a gente mergulha na análise da grande final da Copa do Brasil de 2025, um Maracanã lotado, testemunhando a vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Vasco. Foi um jogo que, à primeira vista, pareceu equilibrado, mas foi decidido por momentos de pura definição. E é exatamente aí que mora a nossa discussão. A questão que fica é: o título do Corinthians foi uma conquista forjada na sua eficiência tática e na genialidade nos momentos que importavam, ou foi, na verdade, um presente entregue pelas falhas defensivas e pelo desperdício ofensivo do Vasco? Da minha parte, eu vou defender que o Corinthians ensinou uma lição sobre como se portar numa final, capitalizando suas chances com uma precisão cirúrgica. Infligida. Olhando para os lances capitais, fica muito claro que o Vasco entregou o título de bandeja. O resultado reflete muito mais a incapacidade vascaína de lidar com a pressão e com seus próprios erros do que uma superioridade, incontestável do Corinthians. A gente vai analisar um time que foi protagonista da sua própria derrota. Olha, eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu vejo como uma simplificação que diminui o mérito do campeão. O Corinthians não foi um mero espectador dos erros do Vasco. Ele foi o indutor desses erros. A letalidade que a equipe demonstrou não foi casual, sabe? Vamos ao primeiro gol, o do Yuri Alberto. Não é uma bola que simplesmente sobrou ali. É o ápice de um conceito tático. O Mateuzinho lança uma bola vertical, precisa, explorando exatamente o espaço que a defesa do Vasco, que jogava com uma linha mais adiantada, oferecia. E o Yuri Alberto ataca esse espaço com uma velocidade impressionante. Domina e finaliza com uma categoria que, olha, poucos atacantes no país possuem. Isso não é só eficiência, é a execução perfeita de um plano. E o segundo gol, o do Memphis, para mim é a confirmação disso. É um contra-ataque de manual. Uma transição que começa com um corte sensacional do Breno Bidon, passa pela visão do Mateuzinho, pela inteligência do Yuri Alberto em não ser fominha e termina com a conclusão fria do Memphis. Isso é a assinatura de um time que sabe o que fazer com a bola. Ser decisivo numa final é isso, ter poucas chances e converter. Certo. Olha, a sua descrição da qualidade técnica dos jogadores do Corinthians é irretocável. Ninguém nega a categoria do Yuri Alberto ou a visão do Mateuzinho. O meu ponto, no entanto, é que essa qualidade só pôde brilhar por causa de uma vulnerabilidade defensiva do Vasco que beira o inadmissível para uma final. A gente não pode analisar os gols como se eles tivessem acontecido num vácuo, né? O Vasco não foi um time dominado, pelo contrário, mostrou que tinha armas para vencer. O gol do Nuno Moreira é a prova cabal disso. Um cruzamento perfeito do Andrés Gomes, que foi um tormento o jogo todo, e ele encontra o atacante completamente sozinho nas costas do zagueiro Michael. Isso mostra que o Vasco sabia o caminho. E o que dizer do volume de jogo, especialmente depois de sofrer o segundo gol? O Vasco simplesmente empilhou chances de empatar. Foram oportunidades inacreditáveis, daquelas que o atacante sonha por semanas. Tivemos a chance do Robert Renan, a do GB e a mais emblemática de todas, a do Matheus França, que isolou a bola de forma bizonha. A minha tese é simples: o Vasco perdeu para si mesmo. A ineficácia, tanto na defesa quanto no ataque, foi o verdadeiro adversário. Mas aí é que está o ponto. Você descreve os gols do Corinthians como se a defesa do Vasco fosse um cone, passiva. Eu discordo veementemente. Não foi simplesmente aproveitar erros. O futebol de alto nível é sobre criar esses erros. O passe do Mateuzinho no primeiro gol só existe porque o movimento do Yuri Alberto força o zagueiro a uma decisão de fração de segundo. Ele hesita e o Yuri ataca o espaço. Isso é mérito do ataque corintiano que criou o dilema, entende? O segundo gol, que você atribui a uma falha na recomposição, eu vejo como uma aula de transição ofensiva. A velocidade com que o Corinthians transforma um desarme no seu campo de defesa e uma chance clara de gol é o que diferencia times bons de times campeões. Isso é treinado. Eles forçaram a perda de posse do Vasco e em 3 toques estavam na cara do gol. Focar só no erro do Vasco é tirar o mérito da armadilha que o Corinthians montou. Peraí, vamos com calma.
Concordo que a execução do Corinthians foi boa, mas a sua análise parte do princípio que a jogada foi extremamente difícil de ser criada. A verdade é que a defesa do Vasco ofereceu um corredor. A questão central não é a qualidade do ataque, mas a ausência da defesa. Vamos ser mais técnicas. No segundo gol, a transição rápida que você elogia só foi possível porque o time do Vasco estava completamente desorganizado após perder a bola. Onde estava a cobertura do volante? Por que o lateral demorou tanto a recompor? Foi uma falha primária de basculação defensiva. O Corinthians não precisou de uma jogada de outro mundo. Ele precisou apenas ser competente para explorar um erro estrutural grave. Você está me dizendo que, numa final, uma defesa se abrir daquela maneira é normal e que o mérito é todo do ataque que se aproveitou de uma porta aberta. Para mim, o erro que abre essa porta é muito mais determinante para o resultado. O erro é determinante, concordo, mas ele não acontece por acaso. A pressão do Corinthians, a velocidade imposta, tudo isso contribui para que o adversário se desorganize. Uma equipe força a outra ao erro. É a essência do jogo. Mas vamos inverter a lógica, então. Já que estamos falando tanto dos erros do Vasco, vamos analisar a performance ofensiva da equipe, que você citou como prova de que eles poderiam ter vencido. Criar chances é só metade da equação. O que o Vasco fez com elas? A pressão final que de fato existiu foi muito mais um ato de desespero do que de lucidez. Foi um bombardeio desordenado, marcado pela imprecisão. Os chutes para fora, as decisões erradas. O lance do Matheus França é sintomático. Ele domina a bola com espaço dentro da área e chuta na arquibancada. Isso não é azar, isso é uma falha técnica e principalmente mental, sob a pressão de uma final. A diferença brutal é que o ataque corintiano teve a frieza de um cirurgião, enquanto o do Vasco teve a afobação de um iniciante. Chamar a pressão vascaína de desordenada, eu acho uma injustiça com o volume de jogo que o time criou. Não foi uma equipe apática, foi proativa, buscou o resultado até o último segundo. O Andrés Gomes foi uma fonte constante de perigo pela esquerda. O cruzamento para o gol foi só uma das várias jogadas que ele criou. E não podemos esquecer da cabeçada perigosíssima do Thiago Mendes no primeiro tempo, que exigiu uma defesa espetacular, talvez a defesa do jogo, do goleiro Hugo. O time criou o suficiente e de maneiras variadas para no mínimo levar para os pênaltis. Vamos listar. A cabeçada do Thiago Mendes, o chute do Robert Renan que o Hugo defende, a bola que sobra para o GB e ele manda para fora, o lance do Matheus França, são 4 chances reais de gol. A ineficácia na conclusão é sim o problema, mas ela só existe porque houve uma produção ofensiva consistente para gerar essas oportunidades. O Vasco não foi um time que se escondeu, foi um time que produziu para ganhar, mas falhou catastroficamente na hora de finalizar. E essa falha na finalização não é, para você, o maior mérito do sistema defensivo do Corinthians? Você cita a grande defesa do Hugo, que prova meu ponto. A estrutura defensiva, incluindo o goleiro, funcionou sob pressão. As outras finalizações, as que foram para fora, muitas vezes ocorreram porque o chute foi pressionado, o espaço foi encurtado no último instante por um zagueiro. Não é tão simples quanto o jogador errou o alvo. Muitas vezes ele erra porque a defesa o forçou a finalizar em condições desfavoráveis. Enquanto o Vasco precisou de um volume enorme para criar perigo, o Corinthians foi letal com muito menos. Isso demonstra uma superioridade estratégica. O Corinthians não precisou dominar a posse de bola ou o número de finalizações. Ele dominou os momentos decisivos do jogo. Eu simplesmente não vejo dessa forma. A defesa do Corinthians foi, sim, vazada. O gol do Nuno Moreira mostra uma falha de marcação clara do Maicon. E muitas das chances do Vasco não foram chutes pressionados. O lance do Matheus França, repito, ele tinha tempo e espaço. O do GB, a bola sobrou limpa para ele. Foi uma falha de competência técnica dos jogadores do Vasco. E isso me leva ao nosso próximo ponto de discórdia, o fator individual versus o coletivo. Você certamente vai focar na figura do Yuri Alberto. Exatamente, porque é impossível contar a história dessa final sem colocar o Yuri Alberto como protagonista absoluto. Ele não só fez o primeiro gol com uma frieza absurda, como deu a assistência para o segundo com uma visão de jogo e um altruísmo fantásticos. Numa partida amarrada, nervosa, ele foi o fator de desequilíbrio. Foi o jogador que chamou a responsabilidade e resolveu. Enquanto o Vasco diluiu suas chances entre vários atletas que 1 a 1 falharam,
O Corinthians concentrou suas ações em um jogador que estava num dia iluminado e foi impiedoso. Isso também é um aspecto mental. O coletivo do Corinthians funcionou porque seu líder técnico estava confiante. No Vasco, a pressão de finalizar pareceu esmagar os ombros de todos, gerando uma ineficácia coletiva. A diferença foi ter um jogador que elevou o time contra um time que afundou sob o peso das próprias chances. Eu concordo plenamente que o Yuri Alberto foi fundamental. Mas a sua análise ignora que o Vasco também teve o seu fator de desequilíbrio individual. Como eu já disse, a partida do Andrés Gomes pela esquerda foi gigantesca. Ele foi o motor ofensivo do time, criou a jogada do gol e várias outras situações de perigo. A diferença crucial, e que reforça o meu ponto inicial, não foi a ausência de um indivíduo decisivo no Vasco. A diferença foi o que aconteceu ao redor deles. Os companheiros do Yuri Alberto, como o Memphis, converteram as chances que ele ajudou a criar. Já os companheiros do Andrés Gomes, como o Matheus França e o Gibi, não o fizeram. A derrota do Vasco não recai sobre a falta de um jogador que tentasse decidir, mas na ineficácia coletiva do resto do time para concluir as jogadas que esse indivíduo produziu. A história do jogo é a de um grande criador de um lado, Andrés Gomes, cujas chances foram desperdiçadas, e a de um grande finalizador e criador do outro, Yuri Alberto, cujas ações foram convertidas em glória. A tragédia do Vasco foi coletiva. Mas até nesse ponto eu vejo o mérito do Corinthians. O time foi construído para potencializar seu homem de referência. As jogadas foram desenhadas para que o Yuri Alberto recebesse a bola em condições de decidir. Já no Vasco, a impressão que fica é que as jogadas do Andrés Gomes eram mais lampejos individuais, sabe? Dependendo que ele vencesse o marcador no 1 contra 1, sem uma estrutura coletiva tão clara para apoiar. O Corinthians me parecia um time mais consciente de suas forças e fraquezas. Sabia que não teria a bola o tempo todo, então se preparou para ser mortal nas transições. O Vasco, talvez por jogar em casa com a pressão, sentiu a obrigação de propor o jogo e acabou se expondo de forma fatal, tanto na defesa quanto na ansiedade para concluir um ataque. Essa é uma leitura possível, mas eu a vejo como uma racionalização a posteriori para justificar o resultado. O fato é que o Vasco, mesmo com essa suposta falta de estrutura, criou o suficiente para ser campeão. Se o Matheus França acerta aquele chute, a narrativa hoje seria sobre a valentia e o volume de jogo do Vasco que superaram um Corinthians reativo. O resultado final colore toda a análise, né? Para mim, a imagem que fica não é a do contra-ataque do Corinthians, mas a da bola subindo, isolada pelo atacante do Vasco e com ela o sonho do título. O Corinthians foi competente, não nego, mas o Vasco foi o arquiteto da sua própria derrota. Ao final, minha convicção se mantém e se fortalece com a discussão. A vitória do Corinthians foi um triunfo da eficiência e da inteligência tática. Em um jogo de margens mínimas, como uma final, a equipe que melhor a entende e executa nos momentos de ouro é a que prevalece. O Corinthians, através da qualidade individual de seus homens de frente e da precisão de sua estratégia, provou ser a equipe mais preparada para a pressão de uma decisão e, por isso, é o merecedor incontestável do título. E eu reitero que o resultado foi determinado em sua maior parte pelos deméritos do Vasco. As falhas de posicionamento defensivo que cederam os gols e, acima de tudo, a frustrante e impressionante quantidade de chances claras jogadas fora no ataque contam a história de uma equipe que deixou o título escapar por entre os dedos. O Corinthians foi um coadjuvante competente na história que o Vasco escreveu com seus próprios erros. Fica claro que essa final permite duas narrativas completamente distintas, mas igualmente embasadas nos acontecimentos do jogo. Uma que celebra a eficiência e a frieza do campeão e outra que lamenta as oportunidades perdidas e os erros fatais do vice. Foi sem dúvida um microcosmo do futebol de alto nível, onde a linha que separa a glória da derrota é quase invisível. Exatamente. E essa dualidade, a discussão sobre se um time venceu ou se o outro perdeu, é o que torna a análise do esporte tão rica e fascinante. A verdade provavelmente habita em algum lugar entre as nossas duas perspectivas, e esta partida oferece ainda muitos outros elementos de substituições a duelos de meio campo que merecem uma análise mais profunda a partir do material que a gente tem.